Oi, gente, eu sou a Zana navegando nos livros, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje a resenha vai ser sobre mais um livrinho do Clube dos Sobreviventes, que é este aqui, que é Uma Paixão e Nada Mais. E esse aqui vai contar a história do Flavian, que é aquele que tem um pouquinho de gagueira. Ele tem dificuldades para falar, de vez em quando ele gagueja em algumas palavras, porque na guerra ele sofreu uma pancada muito grande na cabeça e em outros cantos que deixaram ele com esse problema, né? Na verdade, ninguém nem achou que um dia ele conseguiria retornar a falar, porque ele não conseguia se expressar de maneira nenhuma. Então, quando ele conseguiu recuperar-se, né, do que tinha acontecido, ele ficou com essa sequela, né, que é gaguejando em algumas palavras. Ele tem dificuldade, principalmente se ele ficar nervoso, ele começa a ter um gaguejar. E aqui vai contar a história dele. Ele foi um cara que ele estava noivo, mas quando ele voltou da guerra, a noiva abandonou ele. E ele ficou devastado, né? E fez com que esse problema dele ainda piorasse, porque ele começou a não conseguir se expressar e dizer o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo. E ele começou a ficar agressivo e a quebrar tudo dentro de casa. E foi quando ele foi mandado para Cornualha, que é lá onde tinha o Clube de Sobreviventes, né? Onde estava o George, que foi cuidar dessas pessoas que estavam com esse tipo de sequela, onde a família não conseguia conter e nem cuidar deles de forma adequada. Então, é quando o Flávio vai para lá, e é lá que ele vai ser tratado e até se recuperar totalmente. E quando ele, né, está curado e volta para sua casa, com o passar dos anos, acontece uma reviravolta em que a noiva dele, né, que antes era a noiva dele, fica viúva e de repente as famílias querem novamente unir os dois, né? A família não sabe o que realmente aconteceu, nem a gente sabe, né? A gente sabe que ele tentava se expressar naquela época e não conseguia o que estava acontecendo e que ele guarda uma mágoa muito grande, não só pelo abandono que a noiva dele fez. E é no decorrer dessa situação toda em que a gente vai descobrir o que realmente aconteceu com a noiva dele. E ele, para se livrar desse casamento, é onde entra a nossa protagonista, que é a Agnes. A Agnes, ela é viúva, ela foi casada durante 5 anos, mas ela não era apaixonada pelo marido dela, foi casada por conveniência, ali, porque os pais orientaram a isso. E ela se envolve com o Flávio, né, pelo jeito dele, pela forma dele, e se casa com ele ali num repente ali. Só que quando ela descobre que o Flávio casou com ela para se vingar da ex-noiva dele, né, e para evitar esse casamento, e não porque tinha realmente um interesse por ela, ela fica extremamente abalada com aquilo e planeja fugir e abandonar ele também, né? Porque ele meio que enganou ela, né? Ele casou para se vingar e não porque sentia nada por ela. Então é uma história muito envolvente. Eu gostei demais e é incrível, gente. Espero que vocês se joguem nessa leitura porque é muito boa mesmo. Assim, cada livro é muito interessante, sabe? Assim, você se aprofundar no que aconteceu com esses personagens, né? No período dessa guerra, como eles conseguiram sair dessa situação, ver eles se apaixonando e retomando as vidas dele, mesmo mediante a tudo que aconteceu. Vê se ela tá balançando. Então é muito, muito, muito incrível. Então é isso, eu espero que vocês se joguem também nessa leitura e que curtam bastante. Eu curti bastante esse livro. Já sabe, né? Curte, comenta aqui e se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal.